Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 a 7, que diz assim: E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul havia desterrado os necromantes e os adivinhos, e ajuntaram-se os filisteus e vieram, e se acamparam em Sunem. Reuniu Saul a todo o Israel e se acampou em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul ao seu servo: Buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a ela consulte. Disseram-lhe os seus servos: Eis que em Dor há uma mulher que é necromante. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais esta oportunidade. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos meditar sobre um assunto: Saul consulta uma feiticeira. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul teve um bom início. Saul guerreou várias guerras, mas Saul não soube perseverar e nem preservar a bênção de Deus na sua vida. Saul começou a sentir inveja de Davi após ele ter matado o gigante. Saul começou a odiar Jonatas, seu filho, porque Jonatas era amigo de Davi. Saul começou a colocar Davi como inimigo pessoal. Ele passou de um homem líder do povo de Deus, passou a encarar a sua permanência na liderança como um assunto pessoal. E ele passou a perseguir Davi. É como se ele dissesse assim: eu estou com Deus, e quem está comigo também está com Deus. Agora quem não está comigo, aí você conclui. Quantas pessoas são assim? Quem está com ele está com Deus. Quem pensa igual a ele, quem vive igual a ele, quem se sujeita a ele, aí sim está com Deus. Mas quem não está, está com o inimigo. Saul começou com esse tipo de atitude e passou a desobedecer a Deus de maneira costumeira. E toda vez que ele era repreendido por Samuel, ele sempre procurava uma desculpa. É diferente de Davi. Davi, quando pecou contra o Senhor, ele reconheceu o seu erro, admitiu e pediu perdão. Saul procurava justificar. E em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, Deus rejeita Saul definitivamente e escolhe Davi para ser rei em seu lugar. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus se retirou de Saul e passou a incomodá-lo ou a atormentá-lo um espírito mau da parte de Deus, ou seja, permitido por Deus. E a partir daquele momento, Deus se afastou, se retirou da vida de Saul. E Saul temia mais a Samuel do que a Deus. Saul honrava mais a Samuel do que a Deus, o Deus de Israel. Tudo que ele ia fazer, ele primeiro se preocupava em agradar a Samuel e não agradar a Deus. E o que acontece é que esta vida de declínio em Saul o levou a uma situação tão desesperadora que ele chegou, pouco antes de morrer, a consultar uma feiticeira. O que leva a um homem que conheceu a verdade, que viveu a verdade, que teve comunhão com Deus, que teve a sua vida transformada por Deus no momento em que assumiu o reino, o que leva a um homem que caminhou ao lado da verdade,
e vir a consultar uma feiticeira. O que leva muitas pessoas que já professaram esta fé gloriosa, já tiveram comunhão com Deus, já foram cheios do Espírito, já foram usados por Deus, já pregaram, já profetizaram, já louvaram ao Senhor, já foram usados tremendamente na mão de Deus, e chega a um nível espiritual tão baixo que, deixando de lado tudo aquilo que ele aprendeu, volta-se contra aquilo que ele sempre soube, ou seja, volta-se para aquilo que ele sempre soube que Deus abominava. E é sobre este assunto que nós passamos a meditar. O que levou Saul a consultar a feiticeira? O verso 3 começa a descrever a situação. Olha aqui, a parte A. E Samuel já era morto. O que acontece é que Samuel era juiz e sacerdote. Samuel era o representante de Deus na nação. Na dispensação da lei, havia um sacerdote que era responsável em levar as cargas do povo a Deus, interceder pelo povo e cuidar da vida espiritual do povo. Hoje, na atual dispensação, Hebreus 10 diz: e tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Pedro chama a igreja do Senhor de sacerdócio eterno. Então hoje, nós, para chegarmos à presença de Deus, para buscar o Senhor, para falar com Deus, para ter orientação de Deus, nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos mais de uma pessoa. Hoje tem os pastores para nos ensinar para a obra, para o aperfeiçoamento da obra do Evangelho. Mas como sacerdote da antiga aliança, todos nós somos. Nós temos ousadia e temos liberdade para entrar no Santo dos Santos. Saul, a única ligação que havia entre Saul e Deus era via Samuel. Samuel já havia morrido. Em 1 Samuel capítulo 7, Samuel orou e Deus trovejou e destruiu os filisteus. Samuel escolheu, ungiu a Davi rei sobre todo Israel. Saul, ele orientou Samuel orientou a Saul na condução do reino. Ele era o responsável. Deus falava a Samuel e Samuel transmitia a Saul as palavras de Deus. Olha, derrota os amonitas. Olha, destrói Amaleque. Olha, peleja contra os filisteus. Todas essas orientações vinham da parte de Deus através de Samuel. Agora, Samuel já havia falecido. Saul entrou em desespero, porque o único elo de comunicação entre Saul e Deus era Samuel. Porque Saul estava caído, Saul estava desviado. É o contrário de Davi. Havia sacerdote, mas Davi falava diretamente com Deus. E várias ocasiões Davi dispensou até o sacerdote. Traz a estola sacerdotal, traz o éfode. Daqui a pouco ele dispensava, ele mesmo consultava o Senhor. Mas Saul não tinha mais comunhão com Deus. Deus já havia rejeitado a Saul. Saul agora contava com a pena, com a misericórdia de Samuel sobre a sua vida. Mas Samuel já havia morrido. A primeira lição que eu aprendo e transmito para você agora é que você não pode se apegar a quem quer que seja. A Bíblia diz: seja pois Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O homem é falho, o homem engana, o homem é vaidade. A Bíblia diz que a glória do homem é como a flor da erva. Quantas pessoas se apegam a um líder, se apegam a uma pessoa, mas ele mesmo não tem comunhão com Deus. Deus diz para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Samuel já havia morrido, mas Deus é eterno, e a ele toda a honra e toda a glória. Prosseguindo, segundo ponto,
ainda o verso de número 3. E já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul havia desterrado os necromantes e os adivinhos. Saul, ele havia realizado uma boa obra para Deus. Ele desterrou, ele expulsou da terra todos os adivinhos, todos os necromantes. Ele teve um bom começo. Ele realizou algo importante para Deus. Não obstante a sua condição espiritual. Agora, no momento em que esse texto foi escrito, mas antes, Saul foi um grande guerreiro. As lembranças da vida de Saul eram importantes, eram boas, mas nós não podemos nos apegar ao passado. Nós não podemos nos apegar àquilo que nós já realizamos, porque, irmão, o importante é o presente. O importante é você conservar a sua fé, a sua comunhão e a sua santidade em Deus. Não adianta a pessoa achar que fez e aconteceu para Deus e por isso ele merece um mérito eterno. Não é assim. Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Ser conhecido por Deus é permanecer nele. E Saul não permaneceu. 1 João capítulo 2, verso 28, a Bíblia declara: filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Tudo que você pode realizar para Deus vai ficar nesta terra. Agora a tua alma, se permanecer, esta sim entrará nos céus pelas portas. Saul realizou uma grande obra. Terceiro ponto: Saul enfrentou uma guerra sem a presença de Deus. Ajuntaram-se os filisteus e vieram e se acamparam em Sunem. Reuniu Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Samuel já havia morrido, Saul estava desviado e agora vem uma guerra sem a aprovação de Deus, sem a presença de Deus. Faz-me lembrar em Números capítulo 14, quando os espias que foram espiar a terra por ordem de Moisés, eles voltaram trazendo o seu relatório. Olha, a terra é boa, mana leite e mel, assim, trouxeram frutos da terra para provar que realmente era aquela terra que Deus havia falado. Só que eles disseram o seguinte: mas os habitantes daquela terra são gigantes, a terra consome os seus moradores, e eles não quiseram ir. Só que depois eles se arrependeram e disseram para Moisés: nós vamos. Moisés disse: não vai, porque Deus não vai mais com vocês. Não vai, porque Deus não vai estar junto convosco. Eles subiram, os gigantes os expulsaram e morreu algum deles. Irmãos, não adianta você querer participar de uma guerra, você entrar numa guerra, principalmente uma guerra espiritual, se Deus não for contigo. Moisés disse para Deus: se a tua presença não for comigo, de maneira nenhuma me faça subir. Jesus disse: eis que estou convosco. Agora Saul queria uma guerra baseada apenas na sua experiência, na sua força física, nas suas táticas militares. A Bíblia diz que do Senhor é a guerra. E no Salmo 46, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Quantas batalhas grandes homens de Deus venceram, mas em nome do Senhor. Imagine um exército de 1 milhão de homens vindo contra o povo de Israel, e Deus mandar: coloca os músicos na frente para ir cantando. Quem é que vai vencer uma guerra com músico cantando? Agora, enquanto os músicos cantavam, Deus derrotou os inimigos de Israel diante dos olhos dele. Eles só tiveram que pegar os despojos depois. Guerra se faz com Deus. Guerra se faz com graça.
Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, fala: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, e havendo feito tudo, ficar firme. Saul disse: não, Samuel é morto, tudo bem, mas eu vou continuar na guerra. Vejamos o que aconteceu. Quarto lugar, um rei amedrontado, verso de número 5, veja bem. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Qual é a razão da coragem? O que leva um crente a enfrentar uma enfermidade, a enfrentar uma dificuldade, a enfrentar uma opressão espiritual, a enfrentar uma batalha? O que leva um crente a ter coragem é a presença de Deus. Davi, quando lutou contra Golias, ele disse: tu vem contra mim com espadas e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos a quem afrontaste. Se você vai entrar numa peleja sem a presença de Deus, ao ver a presença do inimigo, Saul estremeceu, ele temeu, ele ficou com medo. Nós não podemos ter medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza. E porque muitos não estão preocupados em ter a sua vida dirigida por Deus, porque esta peleja não é nossa, é do Senhor, nosso Deus. Saul estremeceu muito, Saul temeu muito. Todo o teu temor nesta hora cai por terra em nome de Jesus, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Prosseguindo, em quinto lugar, uma busca em vão. Olha o que diz o verso 6: e consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem pelos profetas. Consultou o Senhor. Quantas pessoas hoje acham que, independente da sua condição espiritual, Deus fala com ele? Não, não é assim. Salmo 66, verso 18 a 20, o salmista diz: se eu no meu coração atentar na iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem escondeu de mim o seu rosto. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 diz: eis que o ouvido do Senhor não está gravado, para que não possamos ouvir, mas a vossa, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os pecados encobrem o rosto de Deus para que não nos veja. Em João 9, 27, aquele cego de nascença, depois de curado, disse: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. No Salmo 50, a Bíblia diz: mas ao ímpio diz Deus, que direito tem em tomar o meu nome nos seus lábios? Então, irmãos, a nossa condição espiritual é fator predominante para que nós possamos consultar, buscar, falar com o Senhor e sermos ouvidos por Ele. Achamos graça diante do Senhor. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Não quer dizer que Deus não ouviu, é que a resposta para chegar até Saul havia uma coisa que bloqueava, chamava pecado. Chamava-se distanciamento de Deus, chamava-se condição espiritual negativa. Quantas pessoas são assim hoje? Não tem mais comunhão com Deus, não tem mais graça na sua vida, não tem mais autoridade. A Bíblia fala sobre Sansão, Juízes capítulo 16. Quando Sansão abriu seu coração para Dalila, quando Sansão
ele contou o segredo da sua força, algo que existia entre ele e Deus. Ele contou para Dalila. Quando os filisteus raparam a sua cabeça, Dalila disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão disse: levantar-me-ei como das outras vezes, me livrarei dos filisteus. Porém ele não sabia que Deus já havia se apartado dele. É isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Pensam que tem Deus na sua vida, mas Deus já se apartou dele há muito tempo. É como Deus disse para Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? 1 Samuel capítulo 15, ele diz assim: porque rejeitaste a palavra do Senhor, também ele rejeitou a ti. Em 2 Crônicas 15, verso 1, diz assim: o Senhor está convosco enquanto estiverem com ele, se o buscar eu acharei, porém se o deixares, ele me deixará. Saul deixou o Senhor, Saul rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a orientação, recusou-se a se humilhar, e ele buscou o Senhor. Porém o Senhor não o ouviu, não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. Quão triste é quando nós perdemos esta comunhão com Deus. Davi, quando foi pedir perdão, ele abriu o seu coração diante de Deus. Ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Essa é a necessidade do crente. Está sempre pronto para ouvir a voz do Senhor. Uma decisão equivocada. Verso 7. Então disse Saul a seus servos: buscai-me uma necromante para que eu vá a ela. Você se lembra que eu falei no versículo 3? Saul desterrou os necromantes, ele expulsou os adivinhos da terra. Agora ele, que havia desterrado os necromantes, vira para os seus oficiais e diz: vá buscar uma necromante para mim. A Bíblia declara, e é uma linguagem, eu só vou repetir porque é a Bíblia que fala, comparando o desviado a um cão que volta ao vômito ou uma porca que vem se revolver na lama. É a Bíblia que fala assim. Como é que pode uma pessoa que abraçou uma fé tão gloriosa, teve comunhão com Deus, e agora voltar às velhas práticas, procurar o caminho inverso, deixar de servir ao Senhor para consultar uma necromante, uma adivinha? É como se ele dissesse: já que Deus não me ouve, o diabo vai me ouvir. Um dos dois. Não importa de onde vem, eu quero ouvir. Quantas pessoas hoje são assim? Não importa se é da carne, se é do diabo, eu quero é ouvir. Eu quero que alguém revele alguma coisa sobre a minha vida. A verdadeira revelação está na Bíblia Sagrada. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Prosseguindo. 7º lugar, disfarçando para não ser reconhecido. Olha o que diz o verso 8. E assim disfarçou Saul, vestiu outras roupas e foi com 2 homens de noite e chegaram à mulher, disfarçando. Salmo 139, o salmista diz assim: para onde me irei da tua face? Saul é o segundo homem na Bíblia que a Bíblia relata que ele se disfarçou. São 3 para entrar na batalha. Primeiro foi ele, depois foi o rei Acabe. Disfarçou-se. Acabe se disfarçou para enganar o rei da Síria. Saul se disfarçou para consultar uma feiticeira. Ó irmãos, como é triste a vida de uma pessoa. É como se ele dissesse assim: eu vou me disfarçar, porque senão quem me vê e não vê essa necromante vai dizer logo: aí, lá vai o crente,
Ó o rei que tanto pregou, tanto profetizou, tanto expulsou o demônio. Ó aí, vai crente, vai. Quando Sansão foi preso pelos filisteus, que vazaram os seus olhos e colocaram Sansão para moer no cárcere, amarrado em corrente, havia uma festa entre os filisteus em louvor a Dagom. Em dado momento eles perguntaram: mas como é que nós vamos nos distrair? Quem é que nós vamos trazer para nos distrair? Alguém lembrou: chama Sansão, o desviado. Para que serve desviado, irmão? O diabo brincar com ele. E às vezes tem muitos que pensam que são grandes coisas, pensam que estão no auge, mas a Bíblia diz que a glória do homem é como a flor da erva: pela manhã nasce, cresce, à tarde seca e é queimada no fogo. E chamaram Sansão, o desviado, para brincar, para que ele divertisse aquela multidão. Para que serve desviado, irmão? Para ímpio zombar de Deus. Para que serve desviado? Para procurar manchar e desacreditar o evangelho. Para que serve desviado? Para nada. Não adianta disfarçar, não, porque ele foi reconhecido pelaquela mulher. E ele pediu àquela mulher que chamasse de volta a Samuel. Samuel já havia morrido. E os necromantes acham que pode invocar os espíritos, adivinha? E quando aquela mulher disse: vejo um homem, um ancião, um vulto. E no versículo 14 a Bíblia diz assim: entendeu Saul que era Samuel. O que um desviado entende das coisas de Deus? Nada. O que um homem sem visão pode reconhecer as coisas espirituais e discernir espiritualmente? Nada. Saul estava desviado, Saul estava caído, Saul havia sido rejeitado, Saul não era ouvido por Deus, Saul estava com medo, Saul estava despido, Saul perdeu os trajes reais, Saul perdeu a graça de Deus, Saul perdeu a liderança do povo, Saul perdeu a comunhão com a sua família, Saul perdeu o melhor dos seus guerreiros, que era Davi. Saul estava condenado ao fracasso e à morte. Agora, se Saul se arrependesse e voltasse para Deus, Deus é rico em misericórdia para proteger, para guardar aqueles que lhe são fiéis. Meus amados e queridos irmãos, eu aprendo com esta palavra que nós precisamos zelar pela nossa comunhão, e se alguma fraqueza houver em nosso coração, nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele não venha nos desamparar, nem nos desprezar, nem nos rejeitar, mas nos dá graça, nos reconduzir à posição que Ele sempre quis que nós estivéssemos. Saiba de uma coisa: Deus tem o melhor para você, e se não for Deus a te dar o melhor, não vai ser um espírito de adivinho. Quantas pessoas estão sendo guiadas por espírito de adivinho? E muitas das vezes tem espírito de adivinho no meio dos crentes. Ah, eu vi isso na sua vida, eu vi um carro para você e o irmão era cego. Como é que Deus vai me dar um carro se eu sou cego? Ah, eu vi um irmão recebendo isso. Ah, eu vi uma obra de macumbaria na sua vida. Irmãos, crente liberto não é atingido por essas coisas. A Bíblia diz: contra Israel não vale encantamento nem adivinhação contra Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e neles e entre eles se ouve alarido ao seu rei. A Bíblia declara: nenhuma das enfermidades que coloquei do Egito colocarei sobre vós, eu sou o Senhor que vos sara. Porque tudo é obra de macumbaria, qualquer coisa é obra de macumbaria. Perdeu o emprego é obra de macumbaria, brigou com o marido é obra de macumbaria. Irmão, quem está em Cristo, nova criatura é. E o sangue de Jesus Cristo nos purificou, não para sermos refém de qualquer espírito de adivinho. Em nome de Jesus, leia a Bíblia, em nome de Jesus, busque a palavra. Pare de ficar consultando o espírito de adivinho, porque Deus não se agrada disso. Isso não traz edificação e muito menos vitória para a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o filho de Saul, ele acabou se suicidando. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Fique com Deus
e vamos orar ao Senhor. E daqui a pouco vamos ouvir uma bela canção. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que temos lido. Sê conosco, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra estende a tua glória.